Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Oi, Angélica. Faz tempo que eu não fazia uma live, né? Acho que fazia tempo mesmo. Pois é. E eu quase que errei, quase que eu achei que era ontem. Quase que eu comecei a live ontem. O que é mais engraçado é que daí a minha pessoa de mídia social falou: não é quarta, é quinta-feira. Então, oi Enzo, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando com a Luciana Sandroni, que é uma pessoa super legal, estudiosa de Lobato e você já viu uma aluna sua aqui? Ô, Angélica, eu tô fazendo quase todo dia palestras em escolas. Tem uma bibliotecária. Não, Enzo, desculpa. Eu ainda vou fazer uma live com seguidores. Mas hoje a live é com a Luciana Sandroni, que estuda e escreveu sobre Lobato. E nosso tema vai ser Lobato atual, né? Oi, Silvia, tudo bom? Ah, que bom que sua escola já se inscreveu. Vocês já receberam o e-mail? Você se inscreve e daí recebe o e-mail de volta. Isso já deve ter acontecido. Oi, Luciana, vamos lá. Vamos lá, nós duas. Então, tava contando, vamos ver se você entra aí tranquilo, contando sobre as palestras nas escolas. Oi, Finalmente, Luciana. tudo bem? Tudo ótimo, tão bom quando a gente consegue entrar assim profissionalmente, né? É verdade. Então, eu estava contando para o pessoal honestamente do projeto Lobato nas escolas, né? Que hoje eu fiz Uhum. uma palestra para os alunos de uma escola técnica de Limeira. Ah, Uma galera já mais velha, de 17 anos, que estava estudando Lobato Modernismo e Lobato e Negrinha. Que foi uma legal. dificuldade juntar numa palestra só. Essas coisas todas. São duas palestras separadas, né? É. Mas então hoje eu fiquei numa canseira. Eu falei, eu acho que mais de uma hora. Caramba, Pois é, pois é. Esse negócio cansa, né? E amanhã eu cansa. estou falando sobre Lobato e folclore. E são 3 palestras organizadas pela Tassiane, que é bibliotecária, chefe da Biblioteca Pedagógica de Limeira. E tem uma Uhum. estrutura. Mulher, ela tem um teatro, um cara de tecnologia, um telão. Então, Olha, eles usam uma plataforma Teams, né? E uhum. conectam comigo e pode. A capacidade do teatro é 350 alunos. Que máximo, Então, caramba. ontem eu tive 320 crianças de 10 anos introduzindo Lobato. Hoje, os Uhum. adolescentes, desde desmistificando, contextualizando, meu Deus do céu, arranquei os cabelos. E amanhã, Lobato Folclore. Muito legal, né? Aham. Que ótimo, muito bom. Muito bom. Então, pessoal, vocês estão aí. Essa é a Luciana Sandroni. Eu sou Cléo Monteiro Lobato. E nós estamos fazendo uma live sobre como o Lobato, inacreditavelmente, ele nasceu 150 anos atrás. Tem que fazer a matemática direitinho. Mas é mais 100 anos atrás. E começou a escrever. Vamos deixar assim. Começou a escrever, né? Urupês, o artigo, 1918, né? 17, 18, Saci, resultado de um Uhum. inquérito, nesse 17, 18, e continua escrevendo. As temáticas de Lobato continuam atuais até hoje. E essa foi uma conversa super interessante que a Luciana e eu tivemos, né? E decidimos fazer essa live. E eu conheci a Luciana, você lembra quando e como, Luciana? Foi comemorando os 100 anos da Narizinho, não foi? Foi Você fez um. exatamente. Eu organizei Foi um muito bom, evento, né? 100 anos de Narizinho, né? É. E
chamei a Sônia Travassos, que é do Rio de Janeiro, Uhum. para fazer a curadoria dessa parte das mesas redondas, né? E daí ela te chamou Foi. para a mesa redonda que eram escritores influenciados por Lobato, não foi Isso. isso? O Lobato, isso mesmo. Então vou Aí te foi Pedro apresentar. Bandeira, Luiz Antônio Aguiar, né? Pois é, conheci o Pedro Bandeira, apaixonado por Lobato. É, Foi muito, adorei. Foi muito trabalho aquele muito evento, bom. mas muito bom o evento. Deu muito Realmente. trabalho. Deu muito trabalho. E, gente, se vocês não sabem do que eu estou falando, dá uma olhada no website monteirolobato.com. Tem o link lá para todas essas mesas redondas do evento 100 anos de Narizinho. Né? Tem um canal de Uhum. YouTube, tem tudo, tá tudo lá guardado, né? À disposição, né? Então, oi pessoal que está chegando, prazer que vocês estejam aqui. Não esquece de botar coraçãozinho para a gente ficar feliz. E o Instagram dá a nossa hora inteira, né? Wendy, tem tanta gente que eu conheço, né? Conheço do Instagram e a Michele de Paula, da Biblioteca Lib. Que legal! Que legal, Michele. Oi, Michele! Michele mora em Boston e organizou uma feira de livros que eu fui para lá faz 10 dias, uma semana, estava lá com ela, organizou Uhum. um evento muito legal. Então, gente, E deixa eu aí era uma feira de apresentar. livros. Pois Era uma é, feira de livros de brasileiros ou de autores brasileiros para a legal? comunidade brasileira em Boston, na região de Boston. Né? E Que bacana. a Michelle montou a primeira biblioteca de livros em português para a comunidade brasileira da região. Um trabalho muito Uhum. legal. Né? E Que tem. bacana. Fiz eu consegui falar com um monte de criancinha. Meu mãe gosta muito de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Então, porque né, eu tenho um filho de 19 anos, o Luca, e eu sei o Uhum. que é para a gente crescer não, criar um filho bilíngue, manter o português como língua de herança. E eu descobri que esse é o meu público. Nos Estados Unidos, Uhum. apesar de eu estar traduzindo para inglês, né? Foi lindo, né, Michelle? Apesar de eu estar traduzindo para inglês, da Yellow Woodpecker Ranch, vai demorar até deslanchar em inglês. É melhor esperar Uhum. sentada e fazer em português para os brasileiros daqui. Que Isso. americano não se interessa muito por outras coisas Muito, além né? das dele. Né? Então, Uhum. um dia. Por enquanto, eu falo para os brasileiros. Né? Mas Uhum. Luciana Sandroni é escritora, filha de Laura Sandroni, gente, que foi uma estudiosa de Lobato, a mãe dela, super importante, e fez parte do grupo que fundou a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E fez uma tese, tem algumas teses que são mais importantes que as outras, e a da mãe da Luciana foi uma tese chamada de Lobato a Bojunga, que, pelo visto, foi, de acordo com a Luciana, foi muito famosa e muito importante. Mas isso fez com que Luciana crescesse no universo de Monteiro Lobato. E conta pra gente, Luciana, qual foi a sorte que você teve? Onde você passava as suas férias? Como é que foi aquela história que você me contou? Pois é, tem uma coisa muito mágica na minha infância, na minha dos meus irmãos, que a gente tinha um avô, né, o pai da minha mãe, que tinha um terreno numa ilha de Itacuruçá, aqui pertinho, é, bem pertinho daqui do Rio, 1h30 do Rio. Aham. E lá o meu avô decidiu que não ia ter eletricidade, que não ia ter luz, né? Então, à noite, a gente não tinha televisão, né? E a minha geração já era uma geração da televisão, né? Mas aí a gente passava essas férias escolares lá, aquelas férias antigamente de 2 meses, 3 meses, Era. e ficávamos fora do mundo, né? Fora da televisão, você
né? E no meio de uma ilha, né? Mato, mar, né? Floresta, mata, natureza, com avó, avô, mãe, tios, né? E foi as férias dos sonhos, né, da gente. E à noite, a minha mãe fazia esse ritual, assim, ela adorava, né, Monteiro Lobato. Eu acho que eu nem te contei, mas a minha mãe lia, né, Monteiro Lobato na infância, adorava, e, e lia para os meus tios, né, meus tios são bem mais novos que a minha mãe, e depois leu para os filhos, né. E aí ela juntava todo mundo no quarto, lá na ilha, né, à luz de lampiões e tal, e contou, e eu me lembro dela contando Viagem ao Céu, e ela contava muito Nossa, bem, ela é fazia as lindo. vozes, aquele céu maravilhoso, né, quando você sai, né, da cidade, você vê aquele céu lindo na ilha. Então, eu acho que eu juntei as coisas, né? Eu vi aquele céu, meu avô tinha telescópio, eu queria ir para a Lua de qualquer jeito, com Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde, Anastácia. E lembro que o homem estava chegando à Lua, né? Nossa. Nessa época. Então foi tudo misturado e eu só queria ir à Lua, né? Só pensava nisso, né? Então foi nessa ilha, essa leitura da minha mãe realmente marcou muito a nossa infância, né? Tem coisas que os pais da gente fazem, né, que marcam muito, muito, é incrível. Às Hum, vezes para o bem ou para o mal, mas que é. marcam incrível. Para mim parece ideal. Nossa, e deve ter dado um impacto muito grande, né? Ahn, Muito grande, porque eu me lembro do meu avô, do meu tio tirando um telescópio do meu avô e a gente vendo as crateras da Lua. Então, era assim muito fantástico, né? E o livro que eles vão, né, passeiam pela Via Láctea e eles exploram tudo. É um livro fascinante, né, para criança, né? então, Luciana, então daí você cresceu, foi para a faculdade, e você estudou letras, literatura brasileira e acabou virando escritora. Escritora e professora ou só escritora? Escritora e professora, mas na verdade eu sempre trabalhei em biblioteca escolar, né? Eu nunca dei aula. Eu trabalhei por um tempo em biblioteca escolar. Aham. E aí, na faculdade, né, na PUC, eu tive aula com a Eliane Yunes, né, que é uma especialista em Monteiro Lobato, e ela e é, o curso dela foi maravilhoso, né? Era junto com o Luiz Raul Machado, um outro escritor também maravilhoso. E esse encontro também foi muito marcante, porque no curso da Eliane eu li A Chave do Tamanho. E aí, A Chave do Tamanho, eu não tinha lido na infância, então fiquei muito impressionada com esse livro, né? Que a Emília termina com a Segunda Guerra Mundial, ela diminui as pessoas de tamanho. É um livro, assim, filosófico, né? Ele discute tudo, ele discute o homem só faz guerra, o homem só pensa no poder, na guerra. Então, foi um livro que me marcou. E ele escrevendo para criança sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre o futuro da humanidade, né? Então, é impressionante esse livro. E Você aí, sabe, eu acho que Diga. nessas palestras, né, que eu tenho feito, e eu tenho estudado Monteiro Lobato de uma maneira mais aprofundada, né? E o que eu tenho notado é exatamente isso, que é inacreditável. Ele está procurando petróleo, está tendo todos os problemas com o petróleo lá, que ele, né, tá indo à falência, pondo todo o dinheiro da família, escreve o escândalo do petróleo e ferro. E daí, um ano depois, o Poço do Visconde. Poço do Visconde. Então, ele sistematicamente escreve sobre assuntos complexos do cotidiano dele para as crianças. Terceira É. história, ou segunda história de Reinações de Narizinho, quando o Pedrinho chega na chácara lá no sítio, Aham. ele nem faz nada, ele coloca o mastro de São João e vai dormir.
né? E a Narizinho e a Emília passam por uma aventura junto com a Rabicó, né? E o cavalo Pangaré e vão visitar o Reino das Abelhas. E são 3 páginas de discussão sobre o sistema capitalista versus o sistema socialista. É um tédio, te juro, Luciana. Quando eu estava traduzindo aquilo, eu falei, gente, é para criança, isso não acredito. E assim vai, consistentemente. Eu me lembro disso na faculdade, não, isso não é para criança, né? A gente tem essa, subestima a criança, né? Mas é claro, acho que cada momento é uma leitura, né? A cada idade você tem uma leitura, você tem uma... Mas você fica aflita, né? Na Chave do Tamanho, porque ele fala do fim da humanidade, né? E era um momento muito sério, né? Que a humanidade estava passando. E isso leva a gente direto no nosso tema. Depois eu falo mais da Luciana, que tem mais coisa interessante, mas que é como as temáticas de Monteiro Lobato são relevantes à atualidade. Então, por exemplo, essa do fim da humanidade, da guerra e o momento que nós estamos passando, né, Luciana? Pois é impressionante. Eu fiz a organização, né? Estava te falando que quando ele caiu em domínio público, eu fiz a organização de um livro da Nova Fronteira, de 2 tomos, né? Um livrão, 2 livrões, com várias aventuras do sítio. Então, eu me debrucei na obra de novo, fui reler tudo, fui escolher as partes, e várias vezes eu vi que ele, não só na Chave do Tamanho, não só na Reforma da Natureza, né? Mas em outros livros ele fala da questão do armamento, da questão do homem tá sempre falando de armas e que as armas, que todo mundo tem que ter armas, né? Então, eu achei muito atual, né, com a questão hoje aqui no Brasil, que a gente está vivendo, um governo que praticou assim, atitudes que você não acredita, né? O governo federal isentou o custo das armas, quer dizer, facilitou a pessoa a comprar armas, liberou uma quantidade maior de armas, né? E só fala em armas, né? Liberou a munição, liberou as armas. Então é impressionante como o Lobato é atual, né? Ele discute isso muito com Pedrinho e Dona Benta, né? Pedrinho muitas vezes quer resolver os problemas com uma arma, com a violência, e a Dona Benta não tem armas no sítio. É a filosofia dela, né? A violência só gera violência, né? Não quero ter armas no sítio, e o Pedrinho acha ela uma boba por isso, porque ela é medrosa, né? Então eles discutem isso, e cada um tem um ponto de vista, né? Isso é bacana no Lobato, tá sempre, cada um tem seu ponto de vista, né? Então, a questão das armas, não só da guerra, mas do porte de armas, ou ter armas em casa, que a gente ouviu nesses 4 anos infelizes aqui no Brasil, a gente vê isso no Lobato hoje, quer dizer, é um super atual, né? Ele está super contemporâneo. Que autor infantil vai discutir armas em casa hoje, né? Né? Que autor contemporâneo hoje vai falar em armas hoje com criança, né? Então ele ele tinha uma independência, né? É claro que ele era muito lido, muito vendido, né? Mas ele tinha uma independência, porque ele era lido, muito lido nas escolas, né? Mas ele tinha essa independência de falar do que ele queria, né? Tinha sim. Deixa eu dar um oi aí pro Álvaro. Oi, Álvaro. Álvaro é nosso parceiro comercial desde 1800, né, Álvaro? Há muitos 1000 anos, e fez todos os licenciamentos. Então, todos esses bonequinhos existem por causa do Álvaro. Legal. Tudo bem, Álvaro? Então, e olha, quem que escreveu que ama o sítio no descobrimento? Ah, a Wendy. Legal. Então, peraí, estamos chegando aí. Então, essa conversa do porte de armas,
que violência só leva à violência, que a gente só acha soluções através do diálogo e debate inteligente sem cancelamento. O conceito de cancelamento não existe, né? Não Isso, existe no não mundo existe. lobatiano. Você conversa, Não. escuta, respeita sempre. E é o consenso, se chega num consenso. Até no O Saci. leitor tem que Oi? o leitor tem que participar, né? Ele ouve todos os argumentos. É bom ter arma em casa, é bom a democracia, todas essas coisas, né, que o Lobato discute. A democracia é boa, é importante, por quê, né? Mas no caso das armas, né, o leitor que vai ter que Chegar à vai sua própria conclusão, né? sua própria conclusão, exato. Então, no Saci, que eu achei incrível, porque é um livro de folclore brasileiro, né? Popularizou o folclore brasileiro. Mas, na realidade, está lá o Saci, o Pedrinho, sentado em cima da árvore, né? Vendo todo mundo passar. Yara passa, todo mundo vai passando por baixo da árvore, todos os personagens. E eles vão discutindo filosofia. Então, se é melhor, o homem é mais forte ou a natureza é mais forte? E esse embate, né? E Lobato era muito a favor do progresso, mas eu acho que era um progresso com conservação da natureza, respeitando a natureza. Respeitando a Mesmo natureza. naquela época, ele já tinha essa noção que devastação não era uma boa coisa. Olha de novo Verdade. a atualidade de Lobato, né? Ele é super atual, ele fala das matas, do capoeirão, né? Ele fala no Caçadas de Pedrinho, a gente não acredita, ele fala numa Assembleia dos Bichos, né? A capivara fala que ela lembra que antigamente a floresta era enorme, que ela nunca chegava no final da floresta, e que hoje em dia é tão desmatada para gado, né? É a mesma questão que a gente está falando aqui, né? Tudo o que está acontecendo no meio ambiente é uma devastação, é uma destruição, né? Queimadas, liberando, né, o garimpo, né, nas terras indígenas, né? É assim, muito atual. Lobato fala de coisas que estão acontecendo agora, impressionante. Essa questão do meio ambiente, impressionante. Então, é uma das questões, uma das perguntas que me fazem nas palestras nas escolas, né? É por que ler Lobato hoje? E essa é uma das razões, porque a temática de Lobato é tão absurdamente atual. Isso quer dizer que o país evoluiu, mas muitas coisas estão se repetindo ciclicamente, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o livro clássico, ele assusta. É antigo, palavras antigas que a gente não usa. Mas é impressionante como os temas são atuais, né? Eu fiz a adaptação do Dom Quixote, né? Que o Lobato fez, né? Super incrível a adaptação do Lobato, que me ajudou até na minha. Mas é impressionante, Dom Quixote é de 1605 e o Dom Quixote fala de justiça social. O Dom Quixote parte para falar de justiça, para lutar contra, claro, contra os gigantes dos moinhos, mas também contra os ditadores, né? A opressão. Né? Para proteger os mais fracos. Quer dizer, o Dom Quixote está super também contemporâneo, de 1605, o livro. Estou pensando aqui, será que a gente não muda a gente, ser humano, né? Basicamente, então, quando a temática é universal, a temática perdura, né? O livro continua tendo relevância. Isso que você fala, que tem esses períodos, né, mais sombrios, né, voltam, né, esses períodos mais sombrios voltam sempre, e a gente tem que lutar e reler esses clássicos que falam disso, né? Gente, por isso que leitura é tão importante, né? Mediação do professor é tão importante, continuar, fazer debates contínuos, exercer seu poder de voto quando tem eleição. Isso aí. Né? Quando tem eleição. Mas teve a Wendy aqui que te falou que ela leu seu livro, O Sítio do Descobrimento, que ela gosta muito.
Então, conta pra Legal. gente como é que você chegou a ser escritora. Fala sobre a Lude e sobre as Então, memórias de Lobato. as memórias. Tá, então, eu fiquei encantada, né, na faculdade com o Lobato e fiquei com isso na cabeça, né, porque ele trabalha a realidade, né, o Lobato, né, é um sítio, tudo fantasia, mas ele está sempre falando da realidade. Então, eu acho que por ali eu entendi, eu vi que eu queria falar da realidade e fazer uma fantasia. Aí meu primeiro livro foi uma menina chamada a Lud, uma menina de 8 anos que mora aqui no Rio e que está sempre lidando com os problemas do Rio, né? Os problemas, mas sempre de uma maneira fantasiosa, fantástica, né? E aí o primeiro livro é o Lud vai à praia. Ela entra no fundo da Baía de Guanabara e para limpar a Baía de Guanabara. E o livro tem 32 anos por aí. Então, a gente aqui está na luta, né? A Bahia continua, né, poluída, mas no livro ela despoluiu a Bahia, né? E aí eu comecei a ir muito nas escolas, né, falar da Lude, e comecei a falar que a Lude era inspirada na Emília, que ela é travessa, ela não tem assim essa transgressão total da Emília, mas ela é bem irrequieta, né? Sempre com ideias também, sempre promovendo ideias e fantasias e tal. E aí eu fui trabalhar numa escola e a escola estava fazendo um evento com o Monteiro Lobato nos anos 90, e não tinha o Lobato na TV, não tinha nem o sítio dos anos 70, nem o sítio dos anos 2000, a adaptação, né? Aí, mas a professora Vera, ela fez um trabalho tão bom e as crianças se entusiasmaram, todos os professores se entusiasmaram, então foi uma festa, né, das obras do Lobato, e eu fiquei encarregada de levar um escritor, alguém que falasse, né, como a gente brinca, um lobatólogo, né, um estudioso do Lobato. E aí o Luiz Raul Machado foi, né, o meu amigo escritor, e ele falou sobre a vida do Lobato. Só que tinha um aluno nessa turma que era muito animado e ele queria meio que concorrer como palestrante, falando junto com o palestrante as coisas mais sensacionalistas, né? Tipo, o Lobato vendeu 1 milhão de livros, o Lobato foi preso, o Lobato vendia livro em padaria. Então ele falava coisas da vida do Lobato todo animado, né? E o Luiz Raul, pois é, aconteceu isso, o Lobato tinha uma editora e queria que o livro não tinha livraria, então tinha que vender em padaria mesmo, no interior, né? Então, eu notei isso, né? Notei que as crianças tinham curiosidade sobre a vida, né? Da vida do Lobato, do seu autor querido, né? E aí eu tive a ideia de fazer Minhas Memórias de Lobato, né? Que é a Emília contando a vida do Lobato e o Visconde. Só que a Emília conta tudo errado e o Visconde conta tudo certo. E aí, esse livro, eu entrei em contato com seus pais, né, para publicar, né, porque eu uso os personagens do Lobato, e o livro saiu pela Companhia das Letrinhas, ficou lindo, com ilustrações do Laerte, e ganhou o Prêmio Jabuti, então foi muito legal esse livro. Nossa, que foi legal. muito, muito bacana. O mais legal é você conhecer meu pai e minha mãe também. Pois é. Pois é, eu estava fazendo tese de mestrado em São Paulo e conheci o João Carlos Marinho, né, muito, né, estudioso de Lobato, famoso escritor, né, e o João Carlos conhecia o seu pai, e aí eu fui conversar com eles e mandei o texto para eles, e eles leram e gostaram, foi E muito foi bacana. nessa época, então, no final dos anos 90, que você foi chamada para adaptar o sítio para a televisão do ano 2000, né? Que Luciana também fez parte da galera, junto com Tony Brandão, que eu entrevistei o ano passado.
Isso, Dessa adaptação do Sítio de 2001, que foi um sucesso, que minha mãe gostou muito. Pois é, foi muito bacana. Foi uma experiência, olha, fantástica. Eu sempre trabalhei, né, escrevendo livros, né? E aí fui trabalhar como roteirista, né? Seus pais também me indicaram, né, para a Globo, então foi muito legal. Aí éramos quatro, né? Era o Tony Brandão, o Cláudio Lobato, a Mariana Mesquita e eu. E a direção geral era do Talma, né? E o Talma queria um programa, uma adaptação fiel. E aí eu achei maravilhoso, né? Ele queria que a gente, né, fizesse adaptação fiel, mas passando nos anos 2000. Então a gente achou que um sítio, normalmente o sítio da avó, sempre, né, sempre continua do mesmo jeitinho, né? Não muda, o mesmo. Não Então, muda. não muda. Aí as inovações, quem trazia era o Pedrinho, né? Com skate, com alguma coisa assim, né? E a Dona Benta, a gente a gente, né, decidiu, né, nós quatro, que a Dona Benta era uma mulher muito, muito moderna, né? O Lobato era muito moderno, né? O Lobato, né, gostava de filmar, gostava de fotografar, né, além de pintar. E a gente achou que a Dona Benta tinha que ter um computador, né? Que ela era uma mulher dos anos 2000. Computador era um negócio desse tamanho, né? Que negócio que Desse cabia na mesa tamanho, desse inteira. tamanho. Igual a televisão. Mas foi muito delicado, né? Tinha um paninho de rendinha que ela botava em cima, que ela fez lá de crochê. Então, foi muito delicado. E quando ela mandava e-mail para o Pedrinho, a gente fez, né, uma coisa, né, com imagens, né, mostrando os passarinhos lendo os e-mails pelos fios elétricos, né? Então foi muito legal. E aí foi um sucesso, né? Porque passava às 11h30 da manhã, foi um sucesso. Tinha os bonecos para as crianças comprarem. Então, a gente estava com muito medo, porque nos anos 70, né? O sítio do Geraldo Cazé foi um sucesso também, né? Foi um marco na televisão, né? O sítio dele, com as músicas, com os atores fantásticos. Então a gente tinha assim todo mundo esperando, né, para malhar a gente, né? A Ana Maria Machado conta que, né, ela era procurada para falar sobre a nossa adaptação, todo mundo querendo, né, que os anos 70 era muito melhor, né? Aí não foi isso, claro, Não, que foi um muita gente. sucesso, né? É Foi um muito legal que tenha sucesso. sido Foi outro um sucesso. sucesso. Porque era outra Outro geração, sucesso. foi outro sucesso, Isso. e agora já tinha mais livro à venda, então realmente foi um sucesso e prolongou a vida de Monteiro Lobato mais uns 20 anos, né? Até agora, né? Exato. É incrível Foi. como o poder da televisão, da música, prolonga a vida de qualquer coisa, né? E do sítio, do universo do sítio, prolongou muito a vida. Mas sabe o que eu queria, Luciana? Eu queria perguntar para os nossos seguidores que estão aí, nos ouvintes. Ouvintes é coisa de antigamente, né? Queridos ouvintes. Queridos ouvintes. Então, galera, quais os temas que vocês acham que Monteiro Lobato abordava que são ainda atuais? Quero ver como é que vocês respondem. Eu nunca fiz esse tipo de interação, esse tipo de pergunta numa live antes, né? É sempre nós falando, né? E daí perguntas no final. Mas é uma pergunta que eu estou interessada em saber se vocês que leram Lobato, né? Porque Lobato da televisão, que Luciana estava contando, já tinha uma... Como é que pode dizer? Já é adaptado, né? É uma adaptação. Queira ou não queira, é uma adaptação. O original é o livro, né? Uhum. E passa por uma diluição. Porque Lobato
nos livros é polêmico, é contundente, ele escreve de um jeito sarcástico, ele usa humor assim fino, o humor dele é igual uma lâmina, né? Corta. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Mordaz, pois é, não é humor pastelão, né? Não é. Não de forma alguma. De forma alguma. E então eu queria saber se vocês têm alguma sugestão. O que vocês acham? Ops, tem um monte de... Quem tinha o poder do pirlim-pim-pim? É uma pergunta. Quem tinha o poder do pirlim-pim-pim? Não era o Visconde que fazia? Era o Visconde. Acho que o Peter Pan deu para eles e o Visconde continuou a fabricar lá no laboratório. Pois é. Gente, mas Peraí, deixa eu ver se eu dei um oi para todo mundo. Oi, pessoal que está chegando agora. Tô vendo. Visconde era mágico ou não? Não, ele era cientista. Não era? Cientista. Essa é outra das temáticas lobatianas, é esse respeito aos fatos e à ciência. A ciência. Outra coisa super atual, né? Pois é. Porque nessa pandemia a ciência foi muito criticada, muito desrespeitada, os cientistas, né? As vacinas. Pois é, e ciência para ser ciência tem um processo científico. Não é Claro. assim, mágica, né? É o oposto de mágica, ou de fofoca, ou de opinião. Tudo isso é rapidinho. Ciência é processo, então demora tempo. E esse negócio de demorar tempo, pelo visto, foi um problema, né? Galera toda queria respostas instantâneas, porque a situação era ruim, né? Eu também queria respostas instantâneas, é verdade. Mas, enfim, felizmente não demorou tanto, né? Felizmente não demorou tanto, né? Olha só, tem alguém que comentou que o celular não ganhou espaço nas adaptações, ainda bem, né? Porque com a pandemia, honestamente, com a pandemia a gente perdeu a guerra, né, contra o celular. Perdemos a guerra mesmo. O jeito é abraçar a tecnologia e ver o que vai dar, né? Na verdade, essas modernidades, vamos dizer assim, elas apareceram no começo, mas até que não vingaram, né? O que as crianças queriam mesmo, eu acho que era a natureza, né? Ver as crianças no capoeirão, as aventuras do Saci, reinações de Narizinho, mergulho no Ribeirão, isso que era o mais interessante, né? Sair do cenário, urbano, né? Acho que sair do urbano. As crianças adoraram, né? Os animais, foi muito bacana, porque acho que a gente passou muito tempo com programas de auditório. Então, de repente, quando o sítio apareceu na televisão, foi, né, a vida, a natureza, né? Fantasia, né? Eles foram à Lua, foram à Grécia, né? Diversidade, cultura, foi assim um espanto, né? Que não acontecia, né? Na TV, pelo menos na TV que não fosse uma TV educativa, né? Exatamente. Então, voltando ao nosso tema da temática atual do Lobato, né? Ciência, meu Deus do céu, na reforma da natureza. Lobato respeita a ciência como algo que vai levar ao progresso humano de maneira geral. O Visconde, a Dona Benta, no Reforma da Natureza, ela é convidada ela e Tia Anastácia, né, elas são convidadas para resolver a destruição lá da Europa depois da Segunda Guerra, né, estava tudo destruído, e elas são convidadas para resolverem a situação do velho continente, né? E aí elas vão, e todos querem ir também, né? Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, todo mundo vai, Visconde, mas Emília fica no sítio aprontando, né?
dizendo que é melhor ela não ir, porque ela vai dizer barbaridades para os ditadores, que ela não vai aguentar ver os ditadores, né? E aí a Emília fica fazendo a reforma da natureza dela. Então, transforma a vaca moça, em vez de tetas, vai ter torneirinha para tirar o leite, a laranja vai ter canudinho. São reformas completamente absurdas, né? Mas Bom, quando o mas Visconde... eu E queria só fantasia contar engraçadésima. um negócio aí no Ah, meio desse trechinho que é interessante, é que aham, minha mãe conta que foi ela que sugeriu para Monteiro Lobato. Muitas vezes as pessoas perguntam se Monteiro Lobato contava história. E mamãe disse que não. ah, Quem contava história era a Purezinha. Monteiro ah, Lobato só contava história para ela, né? Porque ela foi neta única um tempão. Tem uma grande diferença de idade entre ela e o Rodrigo, né? aham, 12 anos, um negócio bem grande assim. 12 anos. Então, o Monteiro Lobato não era um avô de contar história, não era um avô, mas ele era... Quando ele precisava de ideias, às vezes ele perguntava, porque mamãe dormia junto, muito tempo dormia junto na cama, no meio de Purezinha e Lobato. E ele perguntava, o que você acha, Joyce? O que você acha da história da vaca? Porque tomar leite era um negócio em Campos do Jordão, em São Paulo de antigamente. Vinha a bendita ah. vaquinha, né? Quando o Guilherme estava mal da tuberculose em Campos do Jordão, tinha que tomar o leite fresquinho da vaca. E mamãe achava uma nojo, né? Aquele negócio do curral, tinha cocô de vaca, né? Esterco, né? Então ela sugeriu a história da torneirinha. Sei, É a única memória que ela tem que ela tem. desse diálogo ser usado em alguma história. Mas legal, né? Que pelo menos tinha Entendi. uma memória. Pois é, muito legal essa lembrança dela. Mas aí, quando o Visconde volta, né, aí na segunda parte da reforma da natureza, o Visconde está muito interessado na, nas glândulas. Ele encontrou um cientista lá na Europa, então ele está estudando as glândulas. E aí ele chama a Emília para fazer uma reforma na base da ciência, né? E transformar os animais, ver como é, como se fosse uma, tipo, hoje em dia seria clonagem, né? Seria. Começa fazendo uma clonagem nos animais, né? E aí, Emília, eles criam a 94opeia, né? Porque a centopeia tem muitos pés, vamos inventar a 94opeia. Eles fazem mil invenções. Então, acho que ele fala da ciência de uma maneira divertida, né? Ele traz a ciência, né? De uma maneira muito divertida com o Visconde, né? Tudo inventado, tudo, as coisas mais incríveis o Visconde inventa, né? Mas na reforma ele realmente fala da importância da ciência, né? Então, mas não é interessante como ele fala da importância da ciência e como a ciência desgovernada, sem embasamento, né? Dá É, problema sério, porque as coisas lá da Emília não dão certo, não. não, não Não dão deram certo. certo. A mais Essa engraçada, a mais engraçada é quando ela acha que o livro tem que ser comestível, né? não é uma ideia O livro fantástica? não é fantástico? Você lê o livro, depois você come o livro. E aí o livro tem gosto de arroz, feijão, depois tem sobremesa, cafezinho e tal. Só que o Rabicó entra na biblioteca da Dona Benta e começa a comer a Odisseia. Então, não dá certo. Olha só! Nossa! Então, o seu som tá bom, Luciana? Desculpa, pode falar. Eu não ouvi Não. aqui, tocou aqui. Tá, então tá bom. Então, porte de armas, violência, diálogo versus violência é uma das temáticas lobatianas atualíssima. Ele é sempre contra a guerra, né? E ciência, ele é a favor da ciência, que as coisas sejam... o progresso vem através da ciência.
É, isso. extremamente a favor de conservação da natureza e contra as queimadas, contra esse modo, né, da devastação, do desmatamento. E O capoeirão é um lugar sagrado, né, no livro, né? O capoeirão é sagrado ali, né? É bem dividido. O capoeirão é um lugar dos personagens, né, do folclore e lá da literatura oral, e é um lugar sagrado que só o Saci conhece, que tem a cuca, né? E que tem, é isso né? E mesmo, que o né? Pedrinho quer conhecer de qualquer jeito, né? Pois é, outra das temáticas que a gente falou, ô Luciana, era cultura e educação através dos livros paradidáticos. O Lobato tinha acho que tinha esse intuito, né? Ele queria formar um cidadão crítico, né? Um cidadão pensante, uma criança que, né, ele não tinha esperança no adulto, que só faz a guerra, que só mata e tal. Uhum. Ele queria formar uma criança que fosse sujeito, que pensasse, sujeito da ação, né? Então ele tinha uma proposta educacional permanente nos livros dele, né? A Dona Benta está sempre dando material, livros, sempre falando, né? Astronomia, ciência, Grécia, Dom Quixote, Peter Pan, tudo, né? Ela está sempre trazendo informação e eles estão sempre trabalhando aquilo tudo através da fantasia, né? Mas os livros, né, informativos, vamos dizer, são maravilhosos, porque ele que escreve, né, a gramática da Emília, geografia de Dona Benta, né, história do mundo para crianças, né, toda uma geração, meu pai adora, Também, eu diz que é o também. melhor livro. É, Exatamente, a história do mundo para as crianças foi um dos livros que mais me influenciou, os 12 trabalhos de mas Hércules, tudo que eu sei os de 12 trabalhos de mitologia, né? O Minotauro. é, Daí eu fui. O jeito que Lobato influencia a gente é tão grande que daí eu fui estudar é, história. Fui estudar história que na legal. USP, pois é. E todo esse trabalho que eu faço, assim, a primeira coisa que eu fiz foi o website. Galera, se vocês não conhecem, é monteirolobato.com. Tem uma linha do tempo, né, que localiza Monteiro Lobato no tempo e no espaço, que tem que ter, Uhum. né? E daí tem as aquarelas de Monteiro Lobato, tem as fotografias de Monteiro Lobato. Tem realmente é um website, tem um blog com artigos super atuais. Então, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, né? E Legal. pois é, pois é. Então esse amor à história, saber qual foi o processo de evolução para chegar onde a gente está, eu acho que era algo que Monteiro Lobato passava nos livros, né? A Uhum, importância de a gente uhum. saber o que aconteceu para não repetir os erros do passado, se Deus quiser. Se Deus quiser, pois é. E outra coisa que a gente não comentou é a questão da democracia, como ele era empenhado em falar da democracia nos livros, né? Tudo é na base da votação, no sítio, tudo tem que ser votado, a maioria ganha. É, Então é muito impressionante isso também, né? Como a democracia aqui está sendo atacada, então o Lobato é um subversivo aqui hoje. bom, ele acreditava. Então, é muito interessante, porque eu já fiz, recentemente, eu tenho feito muita palestra para adolescente, né? Todo mundo parece que está lendo o livro Negrinha, chega a uma conclusão que o livro Negrinha é um livro antirracista, o que eu acho Claro, fenomenal, claro. porque, na verdade, é mesmo, é uma denúncia, né? Das Denuncia tortura, né? Exatamente. E o que A é que Lobato perversidade, né? é, exatamente. E os adolescentes me perguntam o que Lobato falaria hoje em dia da política, né? E daí eu sempre respondo, pergunto de volta, o que vocês acham, né? Que Lobato falaria da política? Assim, é óbvio, Lulante, ele seria contra. Contra, ela estaria denunciando toda
a corrupção do lado tudo, A, ou tudo, B, estaria claro, denunciando desmatamento, porque assim, a gente sabe que o Lobato pensaria das coisas, porque ele sempre deixou bem claro o que ele pensaria. claro, né? Ele era uma voz ativa no jornal, né? Estava sempre escrevendo artigos, né? Ele era muito preocupado com o Brasil, né? Eu acho que isso ele passa nos livros, né? Que ele não entende como é que o Brasil tão rico, pode ter um povo tão pobre, né? Ele sempre era preocupado com essa questão, né? Muito, muito preocupado com essa questão do melhor, como fazer um país tão rico ter o progresso que deveria ter. Como ter maior Uhum. igualdade social. Essa é outra das temáticas, a igualdade social e igualdade racial, né? Que a gente até Exato. comentou. Fala aí você, então, porque eu saio falando, não paro de falar. Não, eu acho que ele fala muito da democracia, e que hoje a gente discute muito, que democracia é essa se você não tem escola para todo mundo, né? Ou se a maioria é, não tem escola, não tem água encanada na escola, não tem creche, não tem acesso ao livro, né? Então, a democracia é mais do que, né, mais do que o voto, né? Porque senão né, você só tem o voto, você tem que ter tudo para todo mundo, né? Saúde, escola. Eu acho que o Lobato acreditava nisso, né? Ele não fala isso literalmente, mas ele fala da educação, como a Fala. educação é importante, como a escola é importante, né? Mesmo que ele criticasse, brincasse com as professoras e tal, mas ele está sempre falando da importância do livro, né? Do conhecimento, né? Para você progredir mesmo, para você expandir, né, os horizontes, para você ser mais aberto às coisas, né? Conhecer o mundo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, outra das coisas que eu estava falando na minha palestra de hoje, né? Complementando, esses adolescentes são incríveis, né? Que era Lobato hoje lutaria também por mais igualdade social. Exatamente. Assim, na época dele, introduzir uma personagem negra como personagem principal, porque o sítio começa com 4 Uhum, personagens, né? Tia Anastácia, Dona Benta, Narizinho e Emília. Era algo tão uhum. antirracista, e no mesmo ano de Negrinha, ele escreve A Menina do Narizinho Arrebitado e Negrinha, em 1920, os dois. Leguinha. Ele devia estar com Uhum. essa preocupação social muito forte, né? De mudar a É. cabeça da elite para, né, sobre esse enorme contingente descendente dos ex-escravos que Uhum. não tinham sido treinados, não tinham tido educação, né, e precisavam ser incluídos no mercado de trabalho, na educação, na Uhum. sociedade. E É. ele fala de saneamento básico para todo mundo. Eu escutei essa estatística no jornal, aqui na rádio dos Estados Unidos. Existem 200 milhões de brasileiros, hoje em dia no Brasil. 100 milhões não têm Não tem saneamento básico. sangue. Metade. Gente, metade não tem água encanada e esgoto. O que é isso? É, é impressionante. É impressionante. Pois E é, ele lutou por isso, né? Ele participou de campanhas, né? Em São pois é. Paulo. Exatamente, sanitarismo básico, é um saneamento básico. É um negócio tão antiquado que eu achei É, que já era. que não dá para acreditar, que não dá para acreditar nisso, Não né? dá para acreditar. Exatamente. Então a gente tem, olha só, quantas das lutas que Lobato fez que continuam temáticas atuais do Brasil. Pelo menos agora a gente É. está numa nova fase de igualdade social e racial, né? Então, Uhum. eu acho que, para quem não sabe, deixa eu contar que eu estou fazendo atualização do livro Reinações de Narizinho. E eu atualizei só a personagem de Anastácia para o século XXI. E eu tenho uma live muito interessante com a professora Andréa Rosa, que explica a importância de a gente ter uma tia Anastácia em pé de igualdade econômico
com a Dona Benta. Né? E no texto, então, para quem criança que está sendo introduzida hoje em dia a Monteiro Lobato, e autoimagem de igualdade social e racial, né, já vai pela ilustração. E no texto, então, eu tirei todo o ranço da era escravocrata, que a gente já passou faz tempo, né? Foi para frente. Então, ela não é mais analfabeta e não é mais ex-escrava. Né? Ela pode ter sido, ela é afrodescendente e é amiga de Dona Benta, igual sempre foi, e exímia quituteira, igual sempre foi, e ajudou a criar a menina Lúcia, igual sempre ajudou, né? Então, o texto mais uma adaptação, né? Mas como está em domínio público, é possível se fazer. Eu gostaria que desse mais uma sobrevida de 80 anos para Monteiro Lobato. Muito bom. Né? Com todas essas atualidades da temática de Monteiro Lobato, vale a pena ler Monteiro Lobato infantil e Monteiro Lobato adulto. Legal, legal. Eu acho que essa questão da tia Anastácia é muito importante da gente discutir os trechos, mas a gente tem que entender que era uma outra época, né? Sempre contextualizar, mostrar para a criança que essa obra foi escrita há muito tempo atrás, né? E que ele nasceu há muito tempo atrás. Era uma outra história, eram outras as questões, né? E que a gente tem que estar sempre com isso na cabeça, que ele não é de agora, né? Mas para criança pequena, Luciana, eu acho complicado ter noção, explicar tudo isso. Por isso que eu acho que é bom ter um Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, com ilustração grande, né? Com uma tia Anastácia renovada, né? Eu tenho recebido, é tão interessante o feedback, que o texto está tão mais fácil. Só que eu não mudei nada no texto. Eu só coloquei ilustração. Entendi. É muito interessante. As crianças e os pais entendem melhor o texto porque tem tanta ilustração. E eu acho isso genial. Eu sou uma pessoa bem visual, né? Eu aprendo e penso através de imagens. Então, realmente a compreensão facilitou muito. E o que eu ia te dizer, meu Deus do céu? Então, para criança pequena, eu acho que deveria ser Monteiro Lobato adaptado. Daí, quando a criança passa até 10 anos, que já está entendendo que há um processo histórico, aí Lobato é maravilhoso de se estudar Monteiro Lobato clássico e trazer os debates. Porque qualquer página de Monteiro Lobato que você lê, de qualquer livro, tem problemática interessante. E ele escreve, né, para, como você falou, formar uma criança pensante. Então, tem que ser usado dessa maneira na escola, né, para ter debate, para ter conversa. Não é só sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tem muito mais por trás. Muito tema por trás, né? Muita questão por trás que ele traz. Verdade. Então, gente, vocês têm alguma pergunta para a Luciana ou para mim? Pessoal que está aí, espero que vocês estejam gostando. Nós já estamos dando 1 hora inteira. Que bom que vocês estão gostando e pondo coraçãozinho, mas eu acho que nós estamos de bom tamanho, né, Luciana? Tá joia, tá ótimo. Super obrigada pela live. E você sabe, a próxima live vai ser daqui a 2 semanas, se Deus quiser, com a Patrícia Romano, que escreveu esse livro, Dona Benta, uma mediadora no mundo da leitura. Oba, legal. Muito legal, né? Daqui a 2 semanas eu vou falar com ela e vamos... É muito interessante, porque as crianças de antigamente escreviam cartinhas para a Dona Benta, para Monteiro Lobato, através da Emília e através da Dona Benta. Então, ela fez esse estudo da Dona Benta como mediadora no mundo da leitura. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Luciana. Foi um prazer falar com você. Obrigada.
Obrigada a você, que bom que a gente conseguiu fazer, muito bom, adorei. Então, e os seus livros têm à venda? Tem sim, tem. Deixa eu mostrar, deixa eu tentar mostrar aqui. Então, Pergunta. esse é o Memórias de Lobato, né? Aham. Aí a Companhia das Letrinhas e o Sítio no Descobrimento é da, da Globo. Globinho, agora é Globinho. Eu ia falar Globo Livros, mas é Globinho. Aham. E então, estão à venda nas livrarias. Legal, legal. E o Eric disse que tinha uma pergunta. Eric, qual a sua pergunta? E peraí, deixa eu dar um oi para a pessoa. E o meu livro aqui tem à venda no website. Tem um shop, né? Que é só clicar que tem a venda em português e inglês. Oh, adoro esse do inglês, é tão chique. É uma loucura traduzir Lobato, não é? Mas é uma loucura. Imagino, que loucura! Manter o espírito lobatiano, né? Jogo de palavra, a essência do que é Brasil, o que traduz, o que não traduz. É muito, muito complicado, mas é um desafio. É um desafio. Que coisa, que bom. Então, super obrigada. Um beijo grande. Vale, obrigada, Cléo. Beijo para você, beijo. Luciana. Beijo para todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.